Boa tarde, pessoal. Aqui quem está falando é o Rodrigo. Eu sou servidor aqui da reitoria e eu estou trabalhando na comissão de teletrabalho que, e nós estamos aqui para poder fazer uma apresentação mais ou menos do que a gente já tem feito até aqui e pedir uma colaboração de todos os servidores que estão recebendo esse vídeo. E mais à frente a gente vai detalhar mais ou menos o que a gente vai precisar que vocês nos ajudem, mas nós vamos começar aqui apresentando o trabalho que foi feito até agora, o que nós já temos preparado, e vamos começar aqui a apresentação. Só um instantinho. Deixa eu compartilhar a tela. Bem, como eu falei para vocês, aqui na reitoria nós temos uma comissão formada para fazer uma proposta sobre o teletrabalho. Esse teletrabalho, ele não é assim, como vamos dizer, uma invenção do IFRN. Existe um programa já instituído, uma instrução normativa do Ministério da Economia que rege essa forma de trabalho, essa nova forma de trabalho, que já existia antes da pandemia e que passou, né, por reformulações e que foi mais disseminado agora pelos motivos que a gente já conhece da pandemia. Essa comissão ela foi formada em 2020, ela tem esses membros. A boa parte é daqui da reitoria. Nós temos pessoas de setores distintos, né? Eu sou da contabilidade, lá ligada à Proad. Nós temos o Felipe da Prodes, nós temos a Auridão da DGPE, o Lucas da DGTI, e assim vai, né? Em agosto do ano passado, nós tivemos a oficialização dessa comissão, né? Foi lançada a portaria, ele criou o grupo e a gente iniciou os trabalhos. Assim que a gente começou a trabalhar, a primeira coisa que a gente fez foi fazer um levantamento das melhores práticas relacionadas ao teletrabalho no âmbito federal hoje em dia. Nós levantamos informações com outros institutos que já vinham trabalhando com o teletrabalho. Apesar do Ministério da Economia ele ter criado uma instrução normativa 65 de 2020, antes disso existia outra portaria, outra instrução normativa que regia o teletrabalho. Eles apenas atualizaram em 2020. Mas já era uma prática que vinha desde 2016, com a CGU, por exemplo. Então, foram órgãos que a gente tomou bastante cuidado para ver quais eram os pontos fortes, pontos fracos. Então, a gente pegou o caso da CGU, a gente pegou o caso da ANAC, a gente pegou o caso do IF São Paulo, a gente pegou o caso do IF Sul de Minas, a gente pegou o caso do IF Rio Grande do Sul, e alguns outros casos também a gente teve uma pesquisa, teve uma conversa, a gente participou de colóquios sobre esse tema, viu quais eram os problemas que os outros órgãos estavam enfrentando, e a gente tentou já começar com um trabalho bem avançado, né? A própria instrução normativa do Ministério da Economia, eles já copiaram mais ou menos o que estava sendo feito na CGU, na Controladoria Geral da União, porque lá eles são tidos como um dos teletrabalhos mais exitosos, né? Então o Ministério da Economia adotou o padrão que eles tinham lá para incentivar que todos os órgãos federais que tiverem interesse façam adesão naqueles moldes, né? Uma outra coisa que a gente tem que pontuar é que esse teletrabalho da nossa comissão, que vai ser implementado, ele é diferente do teletrabalho que a gente está na pandemia. São coisas distintas, inclusive, não necessariamente vai se comunicar o fim do teletrabalho da pandemia com o início deste teletrabalho, né? Nós ainda estamos em fase de
de conclusão desses trabalhos, então pode ser que haja um hiato, aí, haja um período que não a gente encerre o teletrabalho da pandemia, né, volta todo mundo à presencialidade, até que essa resolução aqui nossa já esteja em vigor e a gente possa começar a surtir efeitos, né, o pessoal entrar para o teletrabalho de acordo com esta resolução. Vai levar um tempo ainda, mas a gente acredita que, né, estamos mais perto do que longe. Bem, quando a gente começou o trabalho lá em agosto, quando a comissão já foi formada, a gente já vinha trabalhando em conversas antes e preparando os documentos prévios e fazendo os estudos e produzindo a minuta para a nossa resolução. Então, a gente levou uns 20 dias discutindo e fazendo as reuniões para poder acertar o texto, e no dia 27 de agosto a gente chegou a uma primeira versão da nossa minuta. Nesse momento, nós encaminhamos a minuta para ser sabatinada por toda a comunidade, né? Nosso objetivo, a gente passou pelo Sinasef, a gente enviou essa minuta para o Sinasef, a gente enviou essa minuta para a CISPC-CETRAI, a gente enviou essa minuta para o CPPD e a gente enviou essa minuta para todos os diretores gerais dos campos para que eles fizessem a comunicação junto, né, às suas bases, para que eles levassem essa minuta a todos os campos e pudessem socializar, e aí a gente ia ter o retorno da base, né, dos servidores, sobre o que estava bom, o que estava ruim, e nós tivemos muitas respostas, né? Infelizmente não teve como todos os campos, os diretores fazerem esse diálogo com todos os servidores de todos os campos. Alguns diretores não conseguiram fazer isso, mas já outros, cerca de 10 campos, nos deram resposta, né? Esse período de 27 de agosto a 25 de setembro foi um período onde estava se discutindo também a volta ao trabalho, a volta às aulas, que na época estava paralisado por causa da pandemia. Então foi um período meio turbulento no Instituto, e a gente conseguiu uma resposta de cerca de 10 campos, né? Alguns diretores enviaram a minuta por e-mail para todos os servidores, e eles foram respondendo. Alguns diretores formaram uma comissão dentro do campus para fazer os estudos. Alguns diretores fizeram reuniões online com os servidores dos campos para que eles tivessem acesso, dessem suas opiniões. Tudo isso voltou para a gente, e aí a gente leu e fez as considerações, acatou algumas coisas, outras coisas a gente não acatou. Tinha algumas recomendações, algumas sugestões dos campos vieram para que a gente alterasse coisas na resolução que contrariavam a própria instituição normativa do Ministério da Economia, então certas coisas a gente não pôde alterar, né? Mas no que deu, no que foi possível, no que a gente entendia que era bom para o Instituto, de uma forma geral, a gente aderiu. Então, em 30 de setembro, a gente já tinha esse texto, a gente enviou para revisão linguística, para acertar o português da redação, e quando retornou de lá, a gente encaminhou para a Proju, né? Para fazer uma avaliação se a gente não estava ferindo nenhuma outra norma, se estava tudo certo no nosso texto. No dia 7 de maio, agora 2021, a gente recebeu essa devolutiva da Proju, e estamos nessa fase agora. Eles fizeram uma série de sugestões para melhorar, e a gente já fez a boa parte das coisas que eles nos pediram, e falta só um detalhe, que é uma questão da tabela de atividades que a gente tem que preparar, né, nessa nossa resolução, que eu vou apresentar mais à frente para vocês. Nesse período de pandemia, eu acho que os benefícios já são bem conhecidos de todo mundo, né? Nós temos ganhos com o teletrabalho, nós temos ganhos de qualidade de vida dos servidores. É inegável que o tempo que a gente passa mais com a família, a gente faz as refeições em casa, né, com nossos filhos, nossas esposas, nossos parentes. Não nos estressamos, não colocamos nossa vida em risco no trânsito, não. Então, tudo isso traz qualidade de vida para os servidores. Nós temos também os ganhos para o meio ambiente, só da gente não ter que ir voltar do trabalho todo dia, né? Isso aí já traz uma melhoria para o meio ambiente. Melhor utilização de recursos humanos.
Foi uns casos interessantes que nós tivemos, como, por exemplo, o caso das psicólogas dos campos, que havia certos campos que não tinham uma equipe de psicologia, e com esse trabalho remoto, acabou que surgiu essa possibilidade de os psicólogos de certos dos campos que têm psicólogos acabarem atendendo remotamente alunos e servidores de outros campos. Então, isso aí é um bom exemplo do que o teletrabalho, de como ele pode ajudar, inclusive, nessa questão de a gente melhor utilizar os servidores que a gente tem, né? A gente encurta distâncias, então a distância de um campus para o outro não é mais impedimento para que o servidor de um campus ajude na equipe de outro campus. Tivemos avanço na utilização das tecnologias, muita gente não... Antes da pandemia, pelo menos eu mesmo, não tinha tanta familiaridade com reuniões pelo Meets, pelo Teams, e hoje em dia, né, a boa parte da gente já está craque na utilização de todos os apps, de reuniões online, de trabalhar com o computador, de usar o WhatsApp e tudo mais. Então, até quem não tinha muita familiaridade, hoje em dia já tá hábil em todas essas questões. Sem contar isso, nós tivemos também a questão da economia de recursos para o IFRN, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente fez um levantamento nos meses de maio de 2020 a setembro de 2020, né, 5 meses. A gente levantou os gastos de todos os campos, né, de forma consolidada, de todo o IFRN, com alguns tipos de despesas, só para a gente ter uma noção do quanto a gente economizava, né? Vocês terem uma ideia, com diários a gente chegou a economizar nesse período, comparando isso com o ano de 2019, o mesmo período de 2019, né? A gente teve uma economia de 98% com diários, né? Porque, motivos óbvios, na pandemia a gente suspendeu viagens e coisas desse tipo. Então, gastos que eram de 256 mil caíram para 5.500, passagens caiu 99%. De 385 mil caiu para 4 mil reais os gastos. Gastos com água caiu 48%. A gente gastava 360 mil nesses 5 meses normalmente e caiu para 184 mil. Despesas com luz caiu 66%, de 3 milhões e 150 mil para 1 milhão e 58 mil. Os gastos com manutenção caíram 69%, de 4 milhões e 750 mil para 1 milhão e 450 mil. Então, tudo isso são benefícios que vêm tanto para o servidor quanto para a instituição. Então, o teletrabalho, ele é uma relação de ganha-ganha, né? Ganha o servidor, ganha a instituição, então ganhamos todos com o trabalho desenvolvido dessa maneira. Vamos agora para vocês entenderem basicamente como é que está, né, a resolução, os principais pontos, para vocês entenderem quais são as diferenças que vai ter do teletrabalho após a pandemia, né, com o que a gente está tendo hoje, né? Quem está autorizado a trabalhar no teletrabalho, né, de acordo com as regras dessa instrução normativa dessa resolução que nós estamos preparando? Basicamente, todos os servidores, né, todos os nossos corpo de funcionários está autorizado a aderir ao teletrabalho. Então, os servidores administrativos, os estagiários, os ocupantes em cargos de emissão, em cargos de comissão, os docentes. Os docentes eles já têm um programa um tanto semelhante, eles têm o RIT, né, que gere a parte do trabalho deles que eles estão fora da sala de aula. Então, assim, apesar dessa resolução, ela não impedir, ela abraça, caso a instituição queira, que os docentes também sejam acompanhados por meio do sistema que a gente está criando aqui. Mas, assim, a gente até, enquanto comissão, a gente recomenda que, inicialmente, a gente faça esse trabalho primeiro com os técnicos administrativos, para a gente, né, acertar o sistema. Ele vai ter um sistema no SWAP para acompanhar a produtividade. E aí, quando ele já estiver bem resolvido, aí a gente faz essa discussão para que ver se é interessante os docentes unificar os dois sistemas, né? Porque o sistema que os docentes já usam hoje em dia, o RIT, incorporar
ao do teletrabalho institucional como um todo. Então, isso vai ser um amadurecimento, vai ser no futuro, mas que, a priori, a resolução ela não restringe, não proíbe a adesão do corpo docente também ao trabalho nessas modalidades. Vamos lá, as principais características. Primeiro ponto, o teletrabalho ele é facultativo. O que é que isso quer dizer? O chefe, o diretor-geral, o reitor, ele não pode obrigar nenhum servidor a trabalhar na modalidade de teletrabalho. O servidor olhou como é que vai ser, acha que não é adequado para ele, acha que ele não se dá para trabalhar dessa maneira, acha que o serviço dele é melhor executado de forma presencial, tudo bem, sem problemas, ele pode continuar trabalhando presencial, ele não pode ser obrigado a trabalhar no teletrabalho. Em contrapartida, essa questão de ser facultativo também serve para a chefia imediata. O servidor que quer trabalhar no teletrabalho, mas que a chefia acredita que no setor não se encaixa o teletrabalho, acha que não vai ser produtivo, que é melhor todo mundo presencial, o servidor também não pode obrigar a chefia a implantar o teletrabalho no seu setor. Então, o que é que isso quer dizer? É um outro ponto aqui, que é democrático, né? Tem que ser uma construção da chefia e do servidor. Todos têm que concordar que aquilo ali é bom para o setor, para poder implantar o teletrabalho na forma dessa resolução. Ele também é democrático porque um dos primeiros pontos para você iniciar o teletrabalho no seu setor é a construção de um plano de trabalho. O plano de trabalho é quando você vai dizer quem vai trabalhar trabalho remoto, quais dias, quais atividades eles vão fazer remotamente, quais vai ser presencialmente. Então, todo esse plano de trabalho, ele também é incentivado pela resolução que seja feito conjuntamente. A chefia imediata junto com o servidor. O teletrabalho também é flexível. Isso quer dizer que você você não é obrigado a trabalhar ou 100% no teletrabalho ou 100% trabalho remoto. Não. Você pode você pode ter um trabalho remoto de forma híbrida. O que isso quer dizer? Você pode trabalhar 3 dias na semana presencial, 2 dias remoto. Você pode trabalhar um turno presencial, um turno remoto. Você pode trabalhar da forma que o setor exige que você trabalhe, né? Da forma que seja mais adequada ao trabalho que você desempenha. Isso aqui vai ser escolhido pelo servidor? Não só pelo servidor e pela chefia. Na hora do plano de trabalho, ele vai definir, esse meu trabalho aqui, uma equipe que a gente tem 5 pessoas, para a gente manter todo dia alguém aqui, então trabalha, todo dia vem uma pessoa presencial e fica os outros 4 dias remoto, ou fica 2 dias presencial e 3 dias remoto. Então, o teletrabalho ele é flexível. E é nesse encaixe aqui que também poderia ser encaixado os docentes no futuro, que seria o caso de o professor que ele dá aula alguns dias, né, na semana, nos campos, né, tem uns dias que o professor dá aula e outros que ele fica para planejamento, para correção de provas, para essas questões. Então, o presencial seria pelo ponto eletrônico normal e essa parte que ele faz em casa poderia ser de acordo com essa resolução, né, com o teletrabalho. O outro ponto é que o teletrabalho ele é orientado ao resultado. Eu acho que esse é um ponto mais importante, a principal diferença entre o teletrabalho hoje e o teletrabalho que a gente desenvolvia durante a pandemia. Por que ele é orientado ao resultado? A partir de agora, quando essa resolução passar a surtir efeito, passar a entrar em vigor, haverá uma tabela de atividades. Então, o servidor ele não vai mais ganhar pontos, ganhar horas de acordo com o ponto eletrônico. Ele bateu o ponto e ganhou lá 8 horas da carga horária do dia, passou 8 horas lá no trabalho e ganhou as 8 horas. Não. Inverte totalmente essa lógica. Não vai haver mais o ponto. O servidor não precisa mais bater aquele ponto digital no campus. Ele vai ficar em casa, mas, em contrapartida, ele vai ganhar horas a partir do momento em que ele vai fazendo suas entregas, né, que a gente chama, que é quando o servidor ele faz o serviço dele, faz algum dos serviços que está programado para ele fazer. Ao concluir, ele insere lá no sistema que ele terminou e aí ele ganha as horas por aquele serviço.
Como é que vai ser isso? A gente está produzindo, junto com vocês, uma tabela de atividades. Nessa tabela, vamos supor o trabalho de uma pessoa que trabalha no gabinete. Ela emite ofícios. Então, lá tem atividade chamada emissão de ofícios. E essa atividade, ela tem graus de complexidade. Se for um ofício simples, o servidor ganha 1 hora. Se for um ofício médio, ele ganha 2 horas, 4 horas, 8 horas. E assim vai até o limite de 20 horas, né? É o limite de, não, 40 horas. É o limite máximo que a gente colocou lá para cada atividade. Então, quem vai julgar isso, né? O servidor, quando ele faz a atividade, ele coloca lá cadastro no sistema, emitir um ofício tal, que eu julgo que ele é de complexidade 3, que vale 6 horas. E aí vai para a chefia dá o ok, e aí ele afere se aquela atividade foi de 6 horas mesmo, ou se foi de 4, de 2, e confirma. Ao confirmar, o servidor ganha aquelas horas para a carga horária do dia. Então, assim, o servidor que entrar nesse teletrabalho, o objetivo dele é atingir a carga horária mensal em entregas. Então, por mais que um dia ele não, esse dia hoje teve poucas demandas, então não tem problema, desde que no mês ele atinja a carga horária, vamos dizer que um dia tenha mais demandas, aí ele faz 10 horas no dia, 12, 15 horas no dia. Então, o que importa é no mês ele fechar lá as 200 horas mês que o servidor tem que cumprir, né? Um outro ponto é que é a tendência no serviço público. A gente que está aqui na comissão, quase todo mês a gente recebe uma notícia que tal órgão aderiu ao teletrabalho, tal IF aderiu ao teletrabalho, e é incentivado lá pelo Ministério da Economia. Eles viram a economia de recursos que causou no serviço público e eles estão incentivando que todos os serviços que sejam possíveis aderir ao teletrabalho, que o façam. Um outro ponto é a ferramenta de gestão, né? Com o teletrabalho, com essa entrega, a gente verificando os resultados, isso é uma boa ferramenta para o diretor do campus, o reitor, ou a chefia mesmo, identificar um servidor que está super atarefado, o cara está entregando lá 15 horas todos os dias. Então, a gente vê, esse cara tá com muita tarefa para ele. E outro servidor que esteja com menos, 6 horas, 5, está com dificuldade de atingir a carga horária dele mensal, esse aqui está com pouco, a gente pode remanejar isso aí, equilibrar, fazer um ajuste. Então, não é o objetivo principal que esse teletrabalho se configure como uma ferramenta de gestão, mas ele é uma possibilidade de ser utilizado dessa maneira, né? Basta que a gente configure bem lá o sistema que isso será possível. Como é que vai funcionar? Digamos que a resolução foi aprovada no Consup de acordo com o que a gente planejou aqui, né? Então, como é que ela surtiria efeito? Como é que ela começaria a funcionar? Primeira coisa é que o reitor ele tem que dar ok que o trabalho pode se iniciar, porque primeiro ele tem que verificar, é uma exigência do Ministério da Economia, que haja um sistema informatizado que esteja em funcionamento para acompanhar a produtividade dos servidores. Então, esse módulo vai ser criado pela DGTI, a gente já está em conversa com a DGTI, mas só após ele ser aprovado pelo Consup, aí a DGTI começa a criar um módulo, né? Então, vai levar uns 3 meses aí de trabalho da TI para criar esse módulo, e após que ele esteja em funcionamento, o reitor dá o ok para começar o teletrabalho no IFRN. Aí a bola vai para os campos. Primeiro passo é o diretor ele elencar quais setores que podem aderir ao teletrabalho no campus. Ele vai decidir isso de forma aleatória? Não. Na resolução tem uma indicação lá de quais setores não podem aderir ao teletrabalho. Basicamente, são setores que a atividade exige a presença física do servidor. Então, por exemplo, o diretor do campus não pode autorizar que, vamos dizer, a biblioteca, o setor lá que entrega o livro aos alunos, funcione de forma remota, porque não tem como o servidor entregar os livros para os alunos de casa, né, ficar naquele serviço. O médico ele tem que estar lá, né, apesar de a gente já ter
casos de teleatendimento na medicina, mas caso médico, uma das principais funções dele é uma emergência no campus, ele está lá. Então, ele, infelizmente, a atividade dele não permite que haja essa adesão ao teletrabalho. Uma outra proibição é para os setores cuja capacidade de atendimento ao público, interno ou externo, seja reduzida devido ao teletrabalho. Então, se a adesão ao teletrabalho vai prejudicar o atendimento ao público, então esse setor ele não deve aderir ao teletrabalho, né? A gente tem que sempre botar em mente que a razão de existir de nós, servidores públicos, é o atendimento da população, né? Então, a gente tem que sempre primar para melhorar o atendimento para eles, nunca para reduzir. Então, o DG vai emitir uma portaria elencando esses setores que não podem, por causa desses motivos, e os que podem. A partir daí, todos os setores já estarão no teletrabalho? Também não. O DG emitiu a portaria lá, falou que pode, aí a chefia imediata ela vai ter que se reunir com sua equipe e criar o plano de trabalho, né? Vai criar o plano de trabalho, onde vai dizer quem vai aderir ao teletrabalho, quais dias estão presenciados, quais dias não estão, quais atividades vai ser de responsabilidade dessa pessoa em casa. E depois que ele faz isso, depois que cria esse plano de trabalho, o servidor ele assina um termo de ciência e responsabilidade. É basicamente um termo dizendo, né, o que é que ele tem qual é a sua conduta enquanto ele estiver em teletrabalho. Essa parte é tranquila, tudo isso aqui vai ser feito via módulo no SWAP, e após o servidor assinar esse termo, pronto, ele já pode começar a desenvolver suas atividades em teletrabalho. Mas o servidor, após isso, ele tem a responsabilidade de ficar preenchendo lá no módulo do SWAP as atividades que ele vai desenvolvendo durante o seu trabalho, né, o seu dia a dia. A gente não tentou, quando a gente pensou a tabela de atividades, a gente não sugeriu que fossem atividades muito micro, né? Assim, ele enviou um e-mail, aí vai botar lá, enviei um e-mail, atendi uma ligação, aí botar lá, atendi uma ligação. Não, a gente tentou colocar lá na tabela de atividades coisas mais macro que não gerasse uma ineficiência ao ponto de o servidor ficar o dia todo, gastar metade do dia alimentando o sistema e também a chefia, metade do dia dando ok nas atividades. Não, a gente tentou lá dividir em atividades que aglutinassem vários fazeres do servidor, e aí ele vai colocando lá e a chefia vai dando ok. Ao final do mês, a chefia fecha lá o relatório do mês do setor e envia para a comissão de acompanhamento do campus. Cada campus vai ter a comissão local de acompanhamento do teletrabalho, que vai ser presidida pelo coordenador de gestão de pessoas do campus. Então, eles enviam para lá, para a comissão local, ela faz uma avaliação de todo o campus e envia para a reitoria, para a comissão central de acompanhamento, que vai fazer também a sua avaliação de forma do instituto como um todo e mandar para o ministério lá, para a central de gestão de pessoas lá do MEC, né? Aqui mais uma coisa que a gente já tem falado, né, que é os setores que não podem aderir. Setores cuja presença física do participante seja imprescindível para a atividade. E também os setores que, em teletrabalho, prejudicariam o atendimento ao público, interno ou externo. Então, esses dois setores, eles não podem aderir. Quando que o teletrabalho ele pode ser interrompido, né? A resolução ele tem também umas previsões que, apesar do programa estar em funcionamento, ele pode ser interrompido de forma institucional ou até local, no campus, caso, no interesse da administração, quando ocorrer algum problema ou tiver alguma necessidade dos servidores de volta, ou se vir que não está sendo bom o teletrabalho, não está funcionando, então a administração ela pode interromper. Caso haja falhas técnicas no acesso aos sistemas essenciais, então também pode ser suspenso, né, o teletrabalho. É o caso de, né,
caiu o sistema ou ficou algum sistema que você precisava fazer o swap e saiu do ar. Então, não tem como a gente fazer os trabalhos de casa e tudo mais. Digamos que seja uma manutenção programada, vai ficar 15 dias fora do ar. Então, nesses 15 dias, o servidor volta ao trabalho normal e depois retorna ao teletrabalho. Outro ponto é a necessidade institucional de servidores em regime presencial. Pode surgir algum período que seja necessário os servidores todos lá, sei lá, uma Expotec da vida, que precisa de apoio de todos os servidores, ou coisas semelhantes, que não dê para precise realmente de alguém fisicamente no campus para dar suporte, então o gestor também pode interromper por um período. E também pode ser interrompido para reavaliar as metas e os resultados. A instituição ela pode dizer, não, vamos parar para a gente ver aqui, para a gente avaliar com calma se deu certo. Se deu, a gente volta, se não deu, a gente para de uma vez o sistema. Né? Além dos setores que não podem, há casos de servidores que também não podem, apesar do setor poder, mas a condição dele o impede de participar do teletrabalho, seja momentaneamente ou definitivamente. Né? São exemplos aqui que constam lá na resolução. Desempenhar menos de 6 meses as atividades da unidade. Então, digamos que o servidor ele fez a transferência de campus, né, o remanejamento entre campos. Então, ele chega lá no campus, num setor que ele não conhece, então nós colocamos lá na regra que seria bom ele passar 6 meses lá presencial para aprender o trabalho, para aprender como é que é o funcionamento do campus, conhecer como é que as coisas funcionam lá, a rotina. Então, a gente definiu 6 meses. Isso aqui foi quando a gente enviou para os campos, foi um dos artigos que tiveram mais respostas, né? Muita gente pedindo para que isso aqui fosse 1 ano, muita gente pedindo para que isso aqui fosse 3 meses, 2 meses, e no caso, a comissão acabou entendendo que 6 meses era a média, no geral, entre o pessoal que queria 1 ano e meio, o pessoal que queria 3, 2 meses. 6 meses eu acho que foi um tempo bom. Aí, caso os servidores do setor estejam em teletrabalho, né, não tem quem ensine ao servidor, cada chefia do setor ficar lá com o servidor, nessa parte, ensinando ele como é que é o serviço, ou designar alguém da equipe para ficar com ele, ou se o setor tiver muitos servidores que todo dia tem um lá, enfim, a chefia vai poder definir como é que isso aqui vai funcionar. Mas o servidor, assim que chega, ou que ele troque de setor dentro do mesmo campus, ele teria que pagar esse pedágio de 6 meses lá presencial. O mesmo caso ocorre para os servidores que se afastam para estudos, seja no Brasil ou no exterior. Tem também uma cláusula lá que é afastamentos que não contem como tempo de trabalho, que é aqueles afastamentos por interesse particular e tudo mais. Então, o pessoal que se afasta e passa muito tempo, né, fora do serviço, lá do seu setor, a gente previu que ele pagasse esse mesmo pedágio de 6 meses. Por quê? Porque o servidor se afastou, às vezes ele faz um mestrado, doutorado fora do país, então o dia a dia ali do seu setor foi feito, se acostumou a funcionar sem ele. Então, para que ele refaça esses laços, até para a chefia voltar a lembrar, né, tem fulano para ajudar aqui, ele é bom nisso, para que ele volte a assumir suas tarefas. Então, é mais fácil que ele volte para cá, porque vamos dizer que ele esteja no exterior, ele pode querer continuar por lá e querer ter 2 empregos, talvez, um lá e um aqui. Então, para evitar esse tipo de problemas, a gente colocou essa previsão, né? Servidores que desempenham funções com carga horária reduzida em virtude da necessidade do setor em turnos ininterruptos para atendimento ao público. É o famoso caso dos setores das 6 horas. Né? Em todos os IFs que a gente viu lá nas resoluções, consta essa vedação, setores de 6 horas, por uma própria complicação legal aí, para não chocar com a resolução, com a própria resolução lá das 6 horas, o próprio normativo das 6 horas, como também pelo fato, né, de alguns setores que são 6 horas precisar das pessoas lá presencialmente, e a gente colocou essa opção aqui de, né, caso, vamos dizer que o setor ele trabalha de 7 da manhã às 10 da noite. Então, caso haja lá 5 servidores nessa função, 3 dão conta lá de manhã, tarde e noite, e eles querem continuar presencial,
e 2 querem teletrabalho, eles podem abrir mão das 6 horas, voltar a trabalhar 8 horas e aderir ao teletrabalho. Mas isso só se for nessas condições. Vamos dizer que só tenha 3 servidores. Se um sair, vai ficar um turno lá sem atendimento presencial. Então, ficaria prejudicado o atendimento ao público. Então, nesse caso, não pode. Entendeu? Um outro ponto, ter sido desligado do programa por não atingir as metas nos últimos 12 meses. Existe um caso de desligamento quando o servidor ele tem a meta lá para ele atingir, né, mensal, e durante 2 trimestres lá, essas metas elas são aglutinadas em trimestre, né? A gestão de pessoas ela vai enviar os relatórios a cada 3 meses para a reitoria. Então, se por 2 trimestres o servidor ele não atingiu a carga horária dele, as metas que ele tinha, então ele é desligado do programa. E após ser desligado, ele passa pelo menos 1 ano sem poder voltar. E também não pode os setores que a chefia não criou o plano de trabalho. Então, logicamente, se a chefia não entendeu que lá era bom o teletrabalho, os servidores não vão poder aderir. Os tópicos especiais, né? A carga horária, ela será aferida mensalmente. Então, esse é o ponto. Ah, Rodrigo, teve aqui no meu setor, tem uma semana que o movimento é baixo, mas na outra semana vem com tudo. E aí, eu vou ser penalizado por aqueles dias que eu não tive as 8 horas, não consegui entregar 8 horas em atividades? Não. A carga horária, ela vai ser avaliada de forma mensal. Então, se você, no mês, atingiu lá as 200 horas que você tem que atingir, então, não interessa se num dia foi 1 hora e no outro foi 15, né? É responsabilidade do servidor fazer essas atividades e atingir a meta durante o mês. A comissão de acompanhamento ela emite relatórios trimestrais. Então, a chefia, cada mês, vai fechando os relatórios do setor no mês, encaminha para a comissão de gestão de pessoas. É a comissão local de acompanhamento, né, que é gerida pela gestão de pessoas. E, nesse caso, a equipe lá da comissão ela vai fechar esse relatório trimestralmente. O servidor que tiver baixa produtividade em determinado mês pode compensar com outros meses dentro do trimestre. Isso aqui é um caso que foi levantado, uma sugestão que veio do pessoal que trabalha na parte de ensino. Eles relataram o seguinte caso: Rodrigo, mas aqui quando os servidores, quando os professores e os alunos estão de férias, a gente tem meses que a gente tem muito pouca demanda, no mês inteiro. Em compensação, quando tem a volta às aulas, estoura aqui de atividades para a gente fazer. Então, não tem como prever uma coisa nesse sentido. Então, a gente criou o seguinte: a comissão ela não tem que fazer relatórios trimestrais. Então, dentro daquele trimestre, se o servidor teve um primeiro mês que o relatório dele veio, né, faltando horas, veio incompleto, mas que nos outros meses, dentro daquele trimestre, houve umas cargas horárias excedentes que compensam aquele primeiro mês que foi baixo, então é uma possibilidade que ele vai ser abonado. Então, além da avaliação mensal, tem essa avaliação trimestral. O servidor ele não cumpriu mensalmente, então ele tem uma chance de atingir essa carga horária trimestral. O servidor que não cumpre as metas no plano de 2 trimestres deve ser desligado. Foi o que eu falei agora há pouco, né? Se o servidor ele não atingir as metas, teve o primeiro trimestre, mesmo com essa compensação dentro do trimestre, não atingiu. Teve o segundo trimestre, não atingiu também, então, ou o serviço dele não está apto para o teletrabalho, ou ele não está se encaixando com o teletrabalho. Dessa forma, é encaminhado pelo o desligamento dele, ele tem que passar pelo menos 12 meses para poder voltar. Próximo. Os desafios do teletrabalho, né? É um ponto, né? O primeiro desafio é a questão da direção da unidade, né? E da chefia imediata. A direção da unidade, porque ele vai ter que elencar bem essa questão dos setores que podem aderir, dos setores que não podem aderir, né? Então, fazer isso corretamente logo no início é essencial para o sucesso do programa. Um outro desafio é o da chefia imediata, porque eles vão controlar diretamente as atividades desenvolvidas pelos servidores. Então, se a atividade for
for, né, não for desenvolvido a contento, ele tem que fazer esse controle por meio de acatar ou não aquele serviço que o servidor fez. A chefia, ela vai dar notas de 0 a 10 para todas as atividades que o servidor fizer. Isso é uma recomendação direta lá da IN do Ministério da Economia. 0 a 10. Se a nota for maior que 5, aquela atividade ela é acatada. Ela consta, o servidor ganha as horas integrais. Se ela for menor que 5, o servidor não vai ganhar aquela carga horária que ele cumpriu, né, que ele entregou lá. Então, ele não ganha pontos por aquela atividade. Um segundo desafio é o das comissões de acompanhamento, né? A gente vai ter que constituir essas comissões, treiná-las, né, sobre o módulo, sobre todas as questões relacionadas a essa resolução, e ela vai ter esse trabalho de ficar acompanhando as chefias, dando assessoramento, tirando dúvidas do pessoal do campus e tudo mais. Um desafio que se comunica com a gestão de pessoas, né? Porque vai ser ela que vai ficar gerindo a comissão, né? Ela vai estar presidindo a comissão. Então, caberá a ela essa atividade. Um outro desafio é o da diretoria de gestão de TI, né? Esse desafio deles é justamente nesse sentido de criar um sistema realmente eficiente, realmente que consiga medir bem a produtividade dos servidores e consiga dar conta de todas essas demandas que a gente vai gerar aqui a partir do momento que a resolução passar a surtir efeito. Um outro grande desafio é a parte dos servidores. Acho que é o maior desafio. A mudança de mentalidade, ele girar a chave, né, daquele servidor que batia o ponto e pronto, e passar agora para entregas. E aí tem que medir, tem que ter a qualidade da entrega, tem que ter a quantidade das entregas no mês. Então, esse desafio é o maior de todos. Então, essa bola vai estar na mão dos servidores para que essa resolução ela seja um sucesso ou não, né? Então, imagino que vai ser, porque a gente já teve essa experiência durante a pandemia, pelo menos no meu ponto de vista, foi bem exitosa, a gente saiu bem, e eu espero que, né, a resolução não mude, a gente continue com esse índice de sucesso. Então, onde é que a gente está e o que é que a gente precisa, né? O que é que a gente falta para essa resolução surtir efeito? Nós estamos na fase de elaborar a tabela de atividades, né? Daqui a pouquinho eu vou mostrar a vocês a tabela e qual é o problema, né? A gente essa aqui foi uma recomendação da Proju, que a gente fizesse logo. A gente estava querendo fazer só após a aprovação do Consup, mas a Proju recomendou que a gente já elaborasse essa tabela de atividades previamente. Então, nela, a gente tem que fazer um apanhado das principais atividades que todos os servidores que pretendem aderir ao teletrabalho vão desempenhar. A gente já tem uma pré-seleção ali de atividades e a gente vai encaminhar agora aos campos, via diretorias sistêmicas, para que vocês melhorem, né? Atualizem e deem um upgrade aqui na tabela da gente. Após essa etapa, nós vamos ter a aprovação pelo Consup, que a gente já vai estar com a tabela acoplada à resolução, vai submeter aos nossos conselhos. Quando eles aprovarem, nós vamos ter a criação do módulo no SWAP. E depois disso, nós vamos ter esse desafio de, né, passar de campus em campus e fomentar essa cultura entre os servidores do teletrabalho, né? Explicar como é que vai ser, como é que é o módulo, quais são as responsabilidades, como é que se usa, quem pode, quem não pode. Então, isso aí vai ser uma coisa que a gente vai fazer pós criação do módulo do SWAP. E aí, agora, um ponto importante. Rodrigo, eu achei que essa resolução não ficou boa, achei que tal ponto tem que mudar, tal outro ponto tem que mudar, tal coisa que a gente começou a fazer as atividades e a gente percebeu que certas coisas não dão certo, que está na resolução. Então, nós vamos ter essa etapa após os 6 primeiros meses de execução do teletrabalho, quando já estiver rodando. Passados 6 meses, na própria resolução consta que ela obrigatoriamente passará por uma revisão. Então, não se preocupem que nessa outra fase, eu sei que alguns campos a gente não conseguiu ouvir nessa primeira fase, né? A gente não
passou pelos campos a resolução prévia para dar sugestões, mas cerca de metade dos campos deram, né? Mas assim, a gente assume o compromisso de, nessa revisão, a gente vai fazer de tudo para que a gente consiga colher as informações de 100% dos campos. A gente já vai ter as comissões locais de acompanhamento formadas, então vai ser bem tranquilo fazer isso, vai ser até melhor do que agora. Então, agora eu vou passar para a tabela de atividades em si. Vou mostrar a vocês como é que ela é e o que é que a gente pretende que vocês façam. Um instantinho. Ó, essa aqui é a tabela de atividades que a gente tem, que vai encaminhar para todos os campos, para vocês complementarem, né? Primeira questão aqui é que a gente dividiu aqui por reitorias, né, e diretorias sistêmicas. Então, para a gente poder ter essa ajuda dos setores sistêmicos para fazer essa comunicação com vocês, né? Porque nós, na comissão, não somos poucas pessoas, e com essa ajuda eu acho que vai ser fácil de implementar. Como a gente dividiu aqui por área, né, por setores, então nós temos as atividades típicas desses setores, nós temos as entregas. Apesar daqui estar separado por setores, o sistema ele vai permitir que você, eu sou ligado à parte de ensino, mas eu desenvolvi uma atividade ligada à administração. Você vai poder utilizar as atividades de outros setores. Não está limitado a você utilizar só esses. Isso aqui é só uma forma de racionalizar e de melhorar essa comunicação com os campos e elaborar a tabela. Quais foram as três primeiras entregas que a gente colocou aqui? Essas três primeiras são automáticas, estão em todas as diretorias. São entregas relacionadas a atendimento de chamadas via WhatsApp, via vídeo, respostas de e-mails e realização de leituras de normas e regulamentos ligados à sua área para você poder desempenhar melhor sua função. Então, tudo isso aqui, essas três atividades, elas são atividades que a gente pretende implantar automaticamente lá no sistema. Então, chegou o seu dia, né, abriu lá o seu primeiro dia, você já vai estar com essas 2 horas, você já começa com essas 2 horas. Por quê? Para você não ter que ficar botando cada chamada que você fez, cada e-mail que você despachou, que você enviou, e cada tempo que você gastou vendo uma lei. Então, a gente já designou aqui 2 horas no total, todos os dias, que vai ser para você fazer essas atividades. Então, essas atividades de atender e-mail, de responder e-mail, então você não coloca mais aqui, né? Porque ele já vai estar programado. A não ser que seu setor seja uma atividade que você faz o dia todo mandando e-mail, que é muito mais do que meia hora, então você vai ter a possibilidade de você colocar também, né? Aqui respondi 200 e-mails no dia, então só essa meia hora não deu, então você vai poder, mas isso aqui já é o automático do dia. Essas outras aqui, à medida que você vai fazendo, você vai colocando lá no sistema. Aí aqui em cima vocês podem ver as faixas de complexidade, né? A gente vai da faixa 1 até a faixa 10, que seria de 40 horas, né? Então, uma mesma atividade, ela tem diferentes níveis de complexidade, entendeu? Então, você vai fazer aqui, né, produzir um clipping, que é a identificação de notícias veiculadas externamente, monitoramento e divulgação sobre o que saiu na imprensa. Então, isso aqui pode ser um trabalho pequeno, de 2 horas, mas pode ser um trabalho grande, de 12 horas. Então, você indica a sua carga horária, a sua faixa de complexidade, e a chefia vai aprovar. E aí você já ganha essas 12 horas aqui naquele dia. Então, qual é o desafio e o que a gente está pedindo aos servidores agora? Que vocês leiam essas atividades, as entregas aqui, vejam se elas estão completas, se elas suprem o que vocês fazem no dia a dia. Veja que a gente coloca assim, questões mais macro, né? Realização de eventos, cerimonial. Então, assim, a gente não vai colocar aqui recepção de pessoas no cerimonial, discurso no meio do cerimonial, preparação do material que vai do evento. A gente coloca a realização do evento como um todo, para justamente ser mais eficiente.
né, para a pessoa não passar o dia alimentando o sistema, nem o chefe passar o dia dando ok no sistema. Então, é com base nisso que a gente tá pedindo a ajuda de vocês, e vocês completem essas atividades com o que estejam faltando. E o padrão está sendo assim, de 2 a 40 horas, né? Com essas faixas aqui. Então, vocês tentam encaixar dentro dessa faixa. E a gente deu esse prazo de até 30 de setembro para que esse trabalho seja realizado. Conto que esse tempo vai dar certo, vai dar tudo tranquilo. Em anexo, imagino que a gente vai encaminhar o texto da resolução. O que está em vermelho no texto da resolução são coisas que vieram direto da IN do Ministério da Economia. Então, são coisas que a gente não pode mudar. Então, aquilo dali são pontos incontestáveis que a gente tem que constar na nossa resolução. Então, vocês já vão vendo isso aí. Basicamente é isso, pessoal. Então, nós vamos aguardar vocês nos darem esse retorno. Eu disponibilizo o meu e-mail, né, o rodrigo.leite. Deixa eu anotar aqui para vocês verem aí. rodrigo.leite@ifrn.edu.br. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem enviar para esse e-mail, que a gente vai tentar dirimir. Tentem primeiro tirar as dúvidas com, né, o gestor sistêmico de vocês, que estão nos assessorando aqui nesse trabalho, mas que caso eles não tenham como responder, eles vão passar para a gente, e a gente não vai ter nenhum problema em dar o esclarecimento que vocês acharem necessários. Ok, pessoal? Aguardo o comunicado de vocês, fico por aqui e muito obrigado pela atenção.